Questão número 4 diz o seguinte: um prisma retangular reto possui três arestas que formam uma progressão geométrica de razão 2. Sua área total é de 28 centímetros quadrados. Calcule o valor da diagonal do referido prisma. Então, já adiantei o desenho. Então, nós temos aí um prisma, tá? Que as arestas deles, as dimensões deles estão em uma progressão geométrica de razão 2. Ou seja, se você chamar essa primeira aresta aqui de x, tá? Então, se esse é o primeiro termo da tua progressão geométrica e a razão é 2, o próximo termo vai ser esse valor x multiplicado por 2. No caso, vai ficar 2x. O terceiro termo, ou seja, vamos adiantar aqui, já vamos colocar aqui 2x. O próximo termo vai acabar sendo 4x, porque é esse 2x vezes 2. Então, esse terceiro termo, 4x. E ele pergunta para a gente, sabendo que a área total, vou colocar aqui, a área total é igual a 28 centímetros quadrados, sabendo que a área total é 28 centímetros quadrados, qual é a distância que vai de A até G? Que é a diagonal, certo? A gente vai acabar recaindo numa questão bem parecida com a questão número 1, certo? Em que a gente precisava, para descobrir esse valor, que eu vou chamar de x, eu preciso primeiro saber esse valor que eu chamo de y aqui, certo? A diferença é que ainda nós não temos as dimensões. Então, o primeiro passo é descobrir essas dimensões. A gente deu nome para elas de x, 2x e 4x. Então, vamos pensar em que tipo de figuras nós temos para chegar na área total. A primeira figura que nós temos aqui é o retângulo que tem dimensões 2x por x. Ele pode ser, aqui a nossa parte, a nossa face ABCD, ou seja, ele é o retângulo aqui de baixo, certo? Então, qual é a área desse retângulo? Vou chamar aqui de A1, AR1, tá? Então, a área do primeiro retângulo, x vezes 2x, área do R1 é igual a 2x quadrado, certo? Quando você olha para o outro retângulo, nós temos um retângulo aí que ele tem dimensões x de base e 4x de altura, tá? No caso, é esse retângulo da lateral aqui, ó. A base dele é x, a altura é 4x. Então, nós temos aí, ele é o nosso retângulo BC GF. E a área do nosso retângulo 2 é x vezes 4x, 4x ao quadrado. Então, aqui, chamei esse cara aqui de retângulo 2. E por último, nós temos a área do retângulo que tem dimensões 2x por 4x, que é esse retângulo aqui da frente. No caso, é o retângulo AB, FE. Vou chamar ele de retângulo 3. Então, o que a gente vai calcular é a área do retângulo 3, que fica 2x vezes 4x, 8x quadrado, tá? Bom, quem é a área total, então? Nós temos dois retângulos iguais a esse, o de baixo e o de cima. Então, nós temos aqui 2 vezes 2x quadrado. Mais, temos dois retângulos iguais a esse, que é o da direita e o da esquerda. Então, é 2 vezes 4x quadrado. E temos dois retângulos iguais a esse, que é o da frente e o de trás. No caso, 2 vezes 8x quadrado. Nossa área total, então, acaba sendo 4x ao quadrado mais 8x ao quadrado mais 16x ao quadrado. Totalizando, então,
28x ao quadrado. Essa é a área total. Essa, digamos assim, é uma fórmula que a gente encontrou com as particularidades do retângulo que a gente está trabalhando. Logo, o meu retângulo tem área total 28, então aqui eu vou substituir a área total, fazer um espacinho aqui, vai ficar 28 é igual a 28x ao quadrado. Percebam que eu nada mais fiz do que trocar o AT por 28, que é dado na atividade. Então, nós temos que o x quadrado, ele é 28 dividido por 28, que o x acaba sendo raiz quadrada de 1. Ou seja, o x acaba sendo 1 centímetro. Certo? Então, a nossa caixa, vou desenhar aqui ela aqui. A nossa caixa, tomem cuidado para não achar que todas as arestas são iguais a 1. A primeira aresta aqui da lateral era x, como a gente sabe que x tem valor 1, então a nossa aresta da lateral aqui mede 1, tudo bem? Aqui mede 2, porque era 2x, e aqui mede 4. Bom, a ideia é calcular a diagonal, mesmo esquema daquela hora, a gente vai se concentrar em calcular primeiro o valor de y, depois o valor de x. Então, primeiro eu vou olhar aqui, certo? Vou ter esse triângulo, 2, 1, y. O y é a hipotenusa, fica y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 4 mais 1. Y acaba sendo raiz de 5. E agora eu olho para o meu triângulo maior, semelhante à questão 1, tá? E nesse triângulo maior eu tenho o y, que eu já sei o valor, que é a raiz de 5. O 4, e aqui é o valor do x que eu pretendo descobrir. Utilizando o teorema de Pitágoras de novo, nós temos que o x elevado ao quadrado, ele dá 5, raiz e potência cancelam, mais 16, o x acaba sendo raiz quadrada de 21 centímetros, porque é uma distância. Logo, questão correta, letra C, 21.